Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez com nossas aulas de matemática e vamos dar continuidade ao curso de estudo de funções. Vamos continuar aqui. A proposta do curso aqui é você conseguir fazer gráfico de funções sem fazer cálculo, só olhar a equação matemática e conseguir plotar o gráfico a partir dela. Mas para isso, precisamos ter conhecimento de conceitos, de algumas propriedades que a matemática tem. Porque essas ferramentas que a matemática dá, ela nos auxilia a resolvermos problemas sem fazer muita conta. Então aqui, eu separei no slide aqui, estudo de funções. Você precisa conhecer, em primeiro lugar, a função par e a função ímpar. O que seria essa função par e essa função ímpar? Sabendo o conceito de função par e função ímpar, ajuda-nos a construir o gráfico com facilidade, pois precisamos marcar apenas metade de seus pontos, dado que essas funções são simétricas. Então, se você observar aqui, ó, que eu coloquei aqui, se o gráfico de uma função for par, seu gráfico será simétrico em relação ao eixo x. Se o gráfico de uma função for ímpar, seu gráfico será simétrico em relação ao eixo. Então vamos lá aqui, passar para o Open Board, desenhar aqui uma linha aqui e mostrar para vocês essa questão de função par e função ímpar. Par ímpar, vou colocar aqui dois eixos aqui. O eixo X, abscissa, eixo Y, ordenada. Vamos lá. A função par, ela vai ser o seguinte: ela é simétrica em relação ao eixo Y, certo? Então o que vai acontecer? Um exemplo aqui claro aqui é a função quadrática. Ela vai ser a função par. Por quê? Porque ela é simétrica. O que acontece de um lado da equação, acontece do outro lado também. Ela é simétrica em relação ao eixo Y, certo? Eixo Y. Já a função ímpar, ela vai ser simétrica em relação à origem. Como? Como que ela será simétrica em relação à origem? Se você observar aqui, deixa eu apagar aqui e fazer tudo de novo aqui. Essa aqui é uma linha aqui. Por exemplo, deixa eu colocar aqui essa questão aqui da função par e função ímpar. Se você observar aqui, pessoal, no conceito que eu coloquei aqui, eu coloquei o que? Se o gráfico de uma função for ímpar, se o gráfico de uma função for ímpar, seu gráfico será assimétrico na origem. Então, nós vamos aqui observar o seguinte, que sendo simétrico em relação à origem, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai observar que essa função, ela sendo par ou ímpar, você irá determinar ela passando pela origem. Se ela for ímpar, ela passará pela origem. É simétrica em relação à origem, certo? Ela passará pela origem. Mas o gráfico da função quadrática também tem um vértice, que pode ser um vértice na origem também, mas é outra coisa aqui. Outra coisa. Agora o que nós podemos determinar é o seguinte: o que é que irá me determinar uma função par ou uma função ímpar? É exatamente o expoente maior que existe na função. Por exemplo, f de x é igual a x mais 2. Essa aqui é a função ímpar, tá? F de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 6. Essa aqui é a função par. Tá? Função par. Por quê? Porque o que vai determinar a função par e a função ímpar
é o expoente que está na função, e esse expoente sendo o expoente maior. Mesmo que eu tenha uma função que ela é de quarta potência, por exemplo, f de x igual a x à quarta mais x à terceira, a terceira mais 2. Essa aqui vai ser a função par. Por quê? Porque o expoente maior que tem aqui é o 4, tá bom? Mas partindo desse princípio aqui, e sabemos o que é a função par e função ímpar, e passando para o slide, nós vamos entender aqui o que é a função pai. Função pai. Na maioria das vezes, os gráficos são repetições. Você tem que aprender isso aqui. Sabemos que, sabendo disso, podemos chamar essas funções originais e comuns de gráficos pai. Isso inclui em seu escopo as funções quadráticas, funções com raízes quadradas, funções com valor absoluto, funções cúbicas e funções com raízes cúbicas. Tá? Aí você vai ter que aprender que a partir da função pai, você poderá fazer a manipulação algébrica e encontrar outras funções. Por exemplo, se eu quiser manipular uma função pai, eu posso manipular ela de forma vertical, de forma horizontal, fazendo translação e fazendo reflexão. Lembrando que a transformação vertical ela faz com que o gráfico aumente ou diminua na vertical. A transformação horizontal faz com que o gráfico aumente e diminua na horizontal. A translação ela faz com que o gráfico se mova em 4 direções, direita e esquerda, para cima ou para baixo, de forma combinada, tanto horizontal como verticalmente. A reflexão, pessoal, nada mais é do que uma rotação do gráfico, rotação do eixo. Você vai espelhar essa função, né, nos quatro quadrantes da função do plano cartesiano, e você pode fazer uma rotação. Isso tem aplicações inúmeras na matemática, inúmeras mesmo. Eu vou tentar abrir aqui o GeoGebra se ele abre aqui, e mostrar aqui uma coisa interessante para vocês. Se ele quiser abrir, hoje está um pouco pesado aqui para poder abrir. Mas se não abrir, na próxima aula eu farei esse conteúdo com GeoGebra. Mas aí é o seguinte, vamos aqui passar para um outro conteúdo aqui antes de eu terminar essa videoaula, porque eu vou dividir essas videoaulas em blocos para ficar mais fácil vocês visualizarem. Ele abriu aqui. Abriu o GeoGebra. Esse GeoGebra será a nossa ferramenta principal para poder nós analisarmos esses gráficos, a ponto de vocês fazerem esses gráficos de forma que vocês consigam fazer eles na mão sem fazer nenhum tipo de cálculo. Olha aqui, por exemplo, a função f de x f de x igual a x. Vai ser o x só aqui, você vai. Fx igual a x, é uma função pai, certo? Ela é uma função ímpar, por quê? Porque ela de acordo com o conceito aqui do slide, a função ímpar, o seu gráfico será assimétrico na origem. Então você vai observar que aqui, ó, a assimetria na origem aqui. Ela é a função pai, certo? Agora é o seguinte, se você pega e você aumenta 2 unidades dessa função aqui, olha só, deixa eu fazer outra embaixo aqui. Se você coloca f de x igual a x mais 2. X mais 2. O que acontece? Se você coloca x mais 2, ela se movimentará para a esquerda. Haverá o quê? Haverá de acordo com o slide aqui, haverá o quê?
uma translação, certo? Translação. Ela vai mover para onde? Para a esquerda. Translação, tá? Translação. Agora, por que se eu coloco mais 2, ela se move para a esquerda e não para a direita? Por quê? Isso vai da questão da solução da função, da raiz dela. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês o cálculo, aqui, como é que é feito. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar f de x igual a x mais b. Como é que eu determino a raiz dessa função aqui, o zero dessa função aqui? Ou a raiz dela, o zero dela na verdade. Eu vou dizer o seguinte, que meu f de x, se ele vai ser igual a zero, isso aqui vai ser igual a zero também. Então, eu vou ter que ax é igual a menos b, onde x será igual a menos b sobre a, certo? Sobre a. Se a minha função, ela tem essa característica aqui de ter f de x igual a x mais 2, o que vai acontecer? Quem será o meu a? Meu a será 1, meu b será 2. Então, o que vai acontecer vai ser o quê? Vai ser que eu vou ter que x vai ser igual a quanto? Menos b sobre a. Se o b é 2 e o a é 1, vai ser igual a quanto? É menos 2. Então, a minha raiz, ou seja, o meu ponto em que o gráfico irá cortar o eixo das abscissas vai ser o menos 2. Se você olhar para cá, para o GeoGebra, você verá que realmente o local que vai cortar o eixo das abscissas é o menos 2. Então aqui, isso parte do conceito de função polinomial do primeiro grau, onde você vai encontrar a raiz. Tá? Essa é uma das definições para poder nós justificarmos esse processo aqui de translação para a esquerda. Tá? O outro processo seria o que? Usados quando você coloca o conceito de trigonométrico, mas isso aqui é para outra aula, não é para agora, tá? Em outra aula eu falaria sobre esse conceito trigonométrico que tem a ver com rotação de eixo ou então com espelhamento, tá? O espelhamento ou, segundo o slide que eu coloquei aqui, na parte 3, reflexão, tá bom? Reflexão. Então eu vou deixar, pessoal, essa primeira videoaula aqui para vocês aqui, é a aula 01, tá? Aula 01 do curso de função. E na aula 02 eu continuarei falando a respeito desse conteúdo aqui e falarei de outras funções pais e como você vai fazer para manipular até chegar o momento de nós fazermos funções complicadas e gerar o gráfico delas, tá bom? Serão bastante aulas onde eu vou explicar passo a passo como vocês irão aprender para poder fazer isso. Tá? Na hora do vestibular, na hora de uma prova, você não tem dificuldade de resolver essas questões, tá bom? Então eu vou deixar aqui meu WhatsApp de contato aqui na tela para que vocês possam visualizar. É 17 9 8153 0779. Aqui embaixo no meu canal, aqui na videoaula embaixo nos comentários, eu vou deixar minhas redes sociais, meu LinkedIn, meu Twitter, meu Instagram, meu Facebook, meu WhatsApp também. Lembrando que eu ministro aulas tanto presencial quanto remotamente, tá bom? Então, pessoal, se inscreva no meu canal, me ajuda a divulgar, compartilhem, ativem o sininho de notificações e me ajudem para que eu possa ser indicado pelo YouTube para mais pessoas assistirem essas videoaulas, tá bom? A todos, fiquem com Deus e até a próxima.